Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui para mais uma semana com programas especiais e importantes do nosso podcast A Casa é Sua Cast. Podcast que explica para você, para a sua família, para as pessoas que você conhece, qual a importância e o impacto positivo das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Na edição de hoje, eu quero dedicar carinhosamente esse programa a todas as mulheres tocantinenses, porque vamos falar de uma lei aprovada que beneficia muito as mulheres naquela hora que é uma hora delicada para a gente, na hora de buscar o serviço da saúde. Então, chega para cá, vem comigo que está no ar o nosso A Casa é Sua Cast. Simbora! Hoje nós vamos discutir a Lei 4.678, ela é de maio deste ano, lei atualizadíssima, né? É uma lei de autoria da deputada do União Brasil, Wanda Monteiro, e ela torna obrigatória a ampla divulgação de outra lei, né, da Lei Federal número 14.737/2023 em todos os órgãos da administração pública direta e indireta e também nos estabelecimentos privados da saúde aqui no estado do Tocantins. Essa lei da Wanda, então, ela reforça essa lei federal que já existe e essa lei, ela amplia um direito essencial, gente. Que é o quê? O da mulher ser acompanhada durante qualquer atendimento em serviços de saúde públicos ou privados. Que importante, né? A gente precisa disso. E agora, com essa nova lei, então, esse direito precisa ser amplamente comunicado, tanto para os profissionais quanto para os usuários do serviço. Então, não basta só as mulheres saberem. As instituições, tanto privadas quanto públicas, precisam saber. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, em que isso impacta positivamente esse momento importante da vida das mulheres aí na busca pela saúde. E para discutir o assunto, não estou sozinha, tenho 2 convidados especiais, ela que eu tenho muita honra de receber mais uma vez aqui, admiro muito a sua trajetória, ela é defensora pública e também coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, a nossa querida defensora pública, Poliana Lopes Assunção. Poli, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Maju, pela oportunidade. O prazer é nosso, é meu estar aqui falando um assunto tão bom, tão delicado e que vai ajudar nossas mulheres. Que bom, bacana, bem-vinda. E também uma pessoa muito especial, tem uma vasta folha de serviços prestados na área de saúde aqui no Tocantins. Ele atualmente está como superintendente do Ministério da Saúde aqui no estado, mas é graduado em enfermagem, especializado em auditoria em serviços de saúde e também em sistemas de regulação também na área. É também enfermeiro ozonioterapeuta. Já já ele vai explicar o que é isso aqui. Participando do nosso programa com muito orgulho e alegria. Ele, Reumivan Milhome. Reumivan, até que enfim você veio aqui no nosso podcast, hein? Bem-vindo. Vim com muita alegria. Obrigado pelo convite, Maju, a você, a todos que nos acompanham, ainda mais para discutir um tema tão importante, né? É importante e necessário. Então, é uma alegria estar aqui. Verdade. A lei que nós estamos discutindo, ela diz: ficam todos os órgãos da administração pública, direta e indireta, e os estabelecimentos privados de atendimento à saúde no estado do Tocantins obrigados a dar ampla divulgação aos funcionários e usuários ao teor da Lei Federal 14.737 de 2023, que alterou, né, a Lei 8.080, que é de 1990, para ampliar o direito das mulheres de terem acompanhante nos serviços, nos atendimentos realizados aí em serviços de saúde públicos e privados. Poliana, essa lei, ela tem uma importância muito grande, mas, antes de tudo, ela fortalece um direito essencial das mulheres no ambiente hospitalar, né? Com certeza, Maju, as mulheres sofreram muitos anos com isso, com a ausência disso. Inclusive, na pandemia, nós tivemos problemas sérios, porque já havia uma lei federal que ela podia ter acompanhante na hora do parto e pós-parto. Sim. E o que aconteceu? Foi suprimido esse direito na época da pandemia. A Defensoria aqui estadual teve que entrar até com uma ação judicial coletiva para dar esse direito dessa mulher, porque ela ficava sozinha durante o parto. E agora, o mais importante dessa legislação, a federal, que veio alterar a 8.080, e agora a estadual, que veio consolidar aqui no nosso estado, é que, para exames, para qualquer procedimento, a mulher terá direito a esse acompanhante da sua confiança. Por quê, Maju? Infelizmente, os dados nos mostram que a violência obstétrica e a violência física, e principalmente a sexual,
tem sido praticada nos lugares onde as mulheres deveriam ser protegidas pelos profissionais de saúde. São esses profissionais que praticam violência obstétrica e violência sexual e física contra nossas mulheres. Ou, Relmivan, você que é auditor na área e atualmente ocupa um cargo importante, que é a superintendência do Ministério, como é que você vê o impacto positivo dessa lei lá na base, nos municípios, municípios menores, onde as mulheres muitas vezes não sabem os direitos que têm? Então, a gente está falando de um apoio que também é emocional e psicológico para a mulher na busca do serviço de saúde, né? É até uma pena a gente ter que ter uma lei para garantir outra lei, né? Concordo. Então, você veja a que nível chegou a nossa sociedade. É preciso ter uma lei para ampliar a Lei 8080, que é uma lei antiga, e uma segunda lei estadual para garantir que essa informação chegue para as pessoas. Por que tudo isso? O histórico explica um pouquinho disso, né? As mulheres sempre foram vítimas disso. E na pandemia, a doutora colocou muito bem, houve inclusive um exagero em tudo isso. E creio até que com outras intenções, alguns órgãos de saúde limitaram excessivamente o acesso de pessoas, inclusive de acompanhantes, não só de mulheres, de outras situações também, né? Com justificativa de quê? Da pandemia, né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa lei do Estado, vejo que o impacto disso vai ser muito bom para a sociedade de forma geral, principalmente que a mulher que é vulnerabilizada em tantos aspectos, e acharia até interessante que em dado momento isso fosse estendido para outras situações similares, não só dentro da saúde. Você veja, por exemplo, o histórico que se tem de mulheres que vão na delegacia reclamar porque foram assediadas ou de alguma forma foram agredidas, e lá elas sofrem outro assédio, né? Então, é importante. E dentro da saúde é um momento que você está extremamente vulnerável, né? Então, isso vem sem nenhuma dúvida, valorizar a mulher, exigir o necessário respeito. Muito bem. Doutora, a senhora que trabalha muito ligada à demanda das mulheres, a gente sabe que muitas mulheres, muitas tocantinenses, ainda não conhecem o direito básico, por exemplo, de ter um acompanhamento durante atendimentos médicos. Na sua opinião, quais são os riscos da desinformação nesse contexto? A violência obstétrica e a violência sexual. Por quê? Eu vou te citar exemplo. A violência obstétrica, ela é muito protegida no meio, entre os médicos, entre os profissionais da saúde como um todo. Essa violência, por exemplo, hoje não se pode ter mais aquela manobra de Christeller, que é, por exemplo, um profissional subir na barriga da mulher quando ela vai ter o parto. Nossa. Não pode mais ter pôr no soro aquele remédio que causa contrações involuntárias. Só que isso, se uma mulher não tem o acompanhante, não é avisada, ela não sabe, ela vai deixar acontecer. Principalmente com as mulheres mais vulneráveis, as mulheres pobres, que são atendidas pela Defensoria Pública. Porque essa mulher sofre muito, muito mais que é atendida no hospital particular, por outros profissionais, e sabe dos seus direitos. A mulher pobre, por falta de informação, ela sofre muito mais. Caramba. Superintendente, a lei ela exige também uma conscientização e uma responsabilidade dos profissionais da saúde. Como é que você vê o papel dos profissionais da saúde, seja públicos ou privados, no contexto de garantir essa lei? Os profissionais de saúde, eles, por sua própria natureza e formação, eles já deveriam, né, e em sua maioria, têm essa responsabilidade de garantir os direitos e até irem além, porque isso já é um procedimento meio que de rotina de profissionais que se preocupam em garantir essa segurança para as mulheres quando vão atendê-la, e de rotina eles já pedem que venham, traga seu esposo, traga sua filha, traga um acompanhante, né? E ele ter essa consciência é fundamental. Agora, com o reforço da lei, aí ele já tem que ter essa obrigatoriedade. E ele tem que garantir. Porque ao longo dos últimos dos anos, nós vimos no Brasil uma deterioração de leis, uma deteriorização e banalização de comportamentos que deveriam valorizar principalmente a mulher, né? Então, essa banalização, essa falta de respeito, isso tem que ter essa resposta que a sociedade agora está dando com essas leis. E os profissionais são parte importantíssima disso. Devem cumprir a lei e devem cumprir a ética. Muito bem, bacana. Nós vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta.
volta, estamos aqui com o nosso podcast A Casa é Sua Cast, discutindo hoje lei de autoria da deputada estadual Wanda Monteiro, do União Brasil. É uma lei que reforça e que garante a ampliação aí de informações com relação aos direitos das mulheres de terem acompanhantes aí no momento da busca por atendimentos e por serviços de saúde. Estamos aqui com a defensora pública da Poliana, com o superintendente do Ministério da Saúde no Tocantins, Rio Mivan. Doutora, a senhora falou um ponto importante quando a gente fala em ambiente hospitalar. Violência obstétrica, outros tipos de violência. As mulheres negras, por exemplo, estão na base dessa violência, como mostram os dados, né? O que a Defensoria tem para nos trazer sobre esse cenário de violência obstétrica, por exemplo, aqui no Tocantins? Olha, aqui no Tocantins, nós temos uma defensora e vários defensores que fazem estudo, inclusive foi tese de mestrado, e é utilizado na Defensoria. Ano passado eu fiz um seminário, participou médicas, para a gente falar sobre essa violência obstétrica. Temos cartilhas sobre esse assunto e a gente tem divulgado amplamente o que é violência obstétrica. Porque, Maju, a minha maior preocupação é aquele procedimento que a mulher fica sedada. Exatamente. Essa preocupação é imensa. Por quê? Ela sedada, ela não tem condições de nada. E a lei federal, ela fala que a mulher tem 24 horas para falar se não quer um acompanhante. Uhum. Então, se ela não falou, ela tem que ter esse acompanhante lá. E principalmente nesse momento de sedação. Porque tem exames que a mulher é sedada. E na hora das cirurgias, tem que ter alguém. É importante. A Defensoria, o trabalho nosso é esse. A mulher precisou, ela nos procura. Várias mulheres têm nos procurado. Depois que sofrem violência obstétrica até. Xingamentos na hora do parto. Porque às vezes tem médicos, o superintendente sabe que aqui eu estou falando de exceções. Não são todos profissionais. Sim. Tem pessoas maravilhosas, né, dentro da saúde, assim como qualquer outro lugar. São os profissionais que a gente fala, aquela parte ruim de todo lugar. Uhum. Eles xingam mulheres na hora do parto. A gente viu uma influencer aí que sofreu, né, com um médico famoso. Ela foi xingada na hora do parto. Então, isso é violência obstétrica. Tem que ser punido e a gente tem tomado providência. Mivan, você trabalha também, é concursado na área de auditoria, né? Como é que funciona o trabalho de fiscalização da atuação das equipes de saúde, sejam públicas ou privadas, com relação ao atendimento das mulheres? Então, o SNA, que é o Sistema Nacional de Auditoria, ele atua em 3 esferas, federal, estadual e municipal. E cada uma dessas tem a sua área de competência em que eles rotineiramente têm a sua programação e realizam, ou deveriam realizar, as auditorias dentro de tudo que é do universo dele, do município, do estado, federação e tal. Então, eles na programação já têm as auditorias que contemplam a parte administrativa, a parte assistencial, a parte de aplicação de recurso, a satisfação da população, né, do atendimento e tal. E uma dessas linhas é acompanhar a execução dos programas públicos de saúde, né? O Ministério da Saúde tem inúmeros programas. Aí acompanha-se a efetividade dele, o alcance das metas, a quantidade de atendimento e a qualidade desse atendimento. Né? Então, quando a auditoria faz todo esse arcabouço e analisa tudo isso, é possível perceber, por exemplo, se todos os protocolos estão sendo implementados, se a população tem acesso ao conhecimento àquela política e aquelas garantias que ela tem. Nós podemos falar de garantia de remédio para a pressão arterial, até a garantia que nós temos uma lei específica no Tocantins agora, que diz, unicamente aquela lei diz, que a lei federal tem que ser publicada, que todo mundo tem que ter acesso à informação. Então, nessa programação de fiscalização, de acompanhamentos que não só o Sistema Nacional de Auditoria faz, outros órgãos de controle também realizam, através da verificação dos protocolos, se está sendo garantido tudo que a lei se propõe a garantir. Muito bom. Muito bom, importante sua explicação. O que se espera dessa lei da deputada Wanda que foi aprovada pela Assembleia Legislativa? Primeiro, informar e conscientizar usuários e funcionários dos serviços de saúde sobre esse direito legal. Isso é a base da lei, né? Assegurar o cumprimento efetivo da legislação federal no âmbito do Estado de Tocantins, como o Ivan acabou de dizer. Promover mais segurança, acolhimento e respeito às mulheres durante atendimentos médicos, algo que a doutora Poliana tem dito bastante aqui. E combater
situações de abuso, constrangimento ou negligência no ambiente de saúde. Doutora Poliana, uma mulher que passou por esse cenário de abuso, constrangimento ou negligência, o que ela deve fazer? Como que a Defensoria Pública pode ajudá-la? Isso que eu ia te falar, até te dar um exemplo do ano passado. Ela vai procurar a defensoria, vai chegar lá e falar, olha, eu preciso falar, eu sofri violência quando fui atendida por um profissional de saúde. A gente vai lá fazer inspeção. Ano passado eu fui no Hospital Dona Regina e conversei em todos os lugares com a minha equipe, com médicos, com tudo, sobre uma violência que poderia ter ocorrido. E a gente apurou, realmente teve, e as providências são tomadas, a gente já manda para a delegacia de polícia, é instaurado procedimento tanto administrativo, e se houver crime, para apurar se há algum crime, e a partir disso as providências viram processo criminal e complica a vida desse agente público que está praticando qualquer violência contra a mulher. Porque é direitos humanos, é dignidade da pessoa humana e é respeitada até nos tratados internacionais, que nós aderimos aqui no Brasil. Então, a gente tem que cuidar disso. É linha de frente. Uma mulher que sofre um abuso sexual, mas dentro de um hospital, ela não vai se refazer tão fácil ou até nunca mais. Se for uma mulher no puerpério, ela pode ter um colapso mental e ela nunca mais voltar ao normal. É muito sério, muito sério. Muito forte, preocupante isso. Relmivan, você como enfermeiro, também como auditor e agora um cargo importante, superintendente, como é que você vê a responsabilidade das instituições, das direções dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, para criar um ambiente mais seguro, mais acolhedor e livre de abusos? Você veja, a lei federal dá as garantias, a lei estadual garante que os estabelecimentos profissionais sejam informados. Eles é quem tem que fazer chegar isso para garantia do que está na lei federal. É interessante isso. É muito interessante. E de onde é que vem isso? É fácil a gente fazer um histórico disso. Nós tivemos recentemente, há menos de 48 horas, um episódio no Senado em que uma mulher, ministra de Estado, foi desrespeitada. Sabe o que é por isso que acontece? Porque ao longo da história a impunidade é uma garantia. É preciso ter leis e é preciso que tenha um sistema judiciário que efetive as garantias dessa lei. É só assim que nós vamos dizer para quem acha que pode assediar, que pode agredir a mulher e fica por isso mesmo, só com a execução dessas leis é que a gente vai mudar esse costume que a sociedade brasileira, infelizmente, nos últimos anos evoluiu tanto. Né? Então, a grande vantagem é justamente essa, é dizer para a sociedade não. Porque, de certo modo, é até estranho ter que fazer uma lei para garantir isso. Né? Mas, no geral, existe um sentimento na sociedade que isso vai ficar por isso mesmo. Ah, eu sou fulano de tal e eu posso ir, se está só nós dois aqui, e eu posso... Não é isso. Aí a gente trata de legalidade, de imoralidade, de falta de ética, e é preciso a sociedade dar essa resposta. Muito bem, é verdade. Doutora Poliana, na sua visão e da Defensoria, quais estratégias podem ser adotadas para garantir que esse direito chegue a todas as mulheres, inclusive aquelas que você citou, que são as que estão em situação de vulnerabilidade ou até as que estão em áreas mais remotas? Eu acho que o melhor jeito é a informação. Tanto a Defensoria, quanto o Ministério Público, quanto a Assembleia Legislativa e todos juntos, a rede de apoio, cada um fazer o seu papel. A Defensoria Pública faz inspeção, faz os cartazes, as cartilhas, fazendo palestras para isso. O Ministério Público faz a mesma coisa, as DEANs têm feito a mesma coisa, e toda a sociedade. Majur, é só por meio de informação. É só ela saber, por exemplo, nós tivemos uma denúncia de uma menina que sofreu um aborto e pegaram o feto dentro do hospital e levaram, aborto legal, porque ela foi violentada, e levaram o feto para ela ver morto. Maju, olha que violência obstétrica horrível. Porque por causa de pessoas ligadas a negócio de religião, falando você não pode fazer o aborto. Olha que horrível que na prática acontece. É horrível, a gente fica estarrecida. Então, assim, ela tomou noção que aquilo era uma violência obstétrica, que ela estava sofrendo. E no país todo sofrem isso. Você não imagina, hora dos abortos legais, que são concedidos pela justiça, a pressão delas para não fazer aquele aborto. O que acontece com essas mulheres são vítimas de violência sexual fora,
pelo um pai, pelo um padrasto, vai fazer um aborto legal, autorizada, e alguém ali ligado a alguma religião, alguma coisa, mostra o feto para ela, faz a pressão, você não vai para o céu se fizer esse aborto. Então, assim, tem que haver uma conscientização maior e um compromisso, um comprometimento dos profissionais todos ligados, as pessoas que são do bem, ajudar essas mulheres que elas saibam que elas podem procurar a Justiça, a Defensoria, o Ministério Público, as DEANs, você, que tanto nos ajuda, e todo mundo, você, o superintendente, lá no superintendente pediu, eu quero falar com o senhor, eu quero fazer uma denúncia, o que aconteceu comigo. É só assim, é só assim. Tudo bem. Relmivan, da parte do Ministério da Saúde, quais programas, ações ou iniciativas o Ministério desenvolve diariamente para contribuir para esse ambiente acolhedor para as mulheres nas unidades de saúde? Existem os programas todos, eles têm os objetivos específicos dentro daquela ação que eles se propõem. Vamos falar de vacinação, vamos falar de outro programa que controla a hipertensão, enfim. Mas todos eles são permeados por portarias e normativos que garantem, né, a execução dessas políticas, garantindo também as garantias individuais. Por exemplo, a mulher acima de idade, né, 60 anos, idoso, tem direito a acompanhante, criança tem, e por aí vai. Então, a garantia de tudo isso que já está previsto é uma premissa, e ela passa por todos os serviços de saúde, seja na atenção especializada, seja na atenção primária, seja na média e alta, seja lá na unidade de saúde. Isso tanto quando prepara os profissionais, quando faz os normativos, aqueles convênios, tudo isso bem especificado. Agora, é importante lembrar que isso depende, uma ação dessa, por exemplo, depende muito do comprometimento das gestões locais, de quem gerencia esses serviços e do comprometimento dos profissionais. Verdade. Dos procedimentos dos profissionais. Por aqui, por exemplo, nós temos contato com os 139 municípios do Estado, com a Secretaria de Estado da Saúde, e sempre que se tem oportunidade, nas CIS, que são aqueles colegiados que se tem nas 8 regiões do Estado, ou quando se reúnem em algum evento todas as secretarias municipais, todos esses assuntos são pautados. Inclusive, nos colocamos sempre a superintendência à disposição para que esses ou demais assuntos que sejam comum a todos, que se discuta, que se amadureça, que se tire dúvidas e, sobretudo, toda e qualquer garantia ela seja efetivada. Então, nesse sentido, a gente busca apoiar a gestão municipal, a gestão estadual, em tudo aquilo que garanta o acesso, por exemplo, à sociedade, que é uma coisa difícil que se tem. Mas, e talvez essa seja a grande diferença de se ter um governo que tem os olhos voltados para as minorias, que não incentive discriminação, que valorize a aplicação do recurso de forma que ela seja igual para todos. Bacana. Defensora, como a Defensoria Pública pode ser um elemento aí de somar esforços para ampliar a divulgação dessa lei? Olha, a partir quando foi publicado em 2023, a gente já começou a fazer esse trabalho de conscientização sobre isso, e até entramos na época da pandemia, né, com a ação coletiva. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho, vai continuar agora com a lei estadual, a gente vai ampliar e vai junto à Assembleia e junto a todos, vamos ampliar mais ainda esse conhecimento, utilizando essa lei para que seja consolidado esse direito da mulher no nosso estado de uma forma enorme, assim. Muito Para bem. que todas as mulheres saibam desse direito. Eu tenho esse direito de ter um acompanhante. Relmivan, a gente falou da questão da segurança, né, com relação a possíveis abusos e tal, mas há também um fator mental e de apoio psicológico, que ao ter um acompanhante, a mulher acaba também tendo essa garantia psicológica, ela está mais tranquila, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, essa segurança mental e psicológica que as mulheres também têm com a garantia do acompanhante. A fragilidade é muito grande, né? Quando uma mulher já chega no serviço de saúde. Eu estava lembrando de um fato aqui, nas auditorias, eu acho que eu visitei quase que os 139 municípios do estado. E visitei, ao longo desses meus 30 e poucos anos no SUS, inúmeros estabelecimentos de saúde. E uma coisa, doutora, me chama a atenção. A gente chega no serviço público de saúde, tem uma plaquinha dizendo assim, desacata a servidor público, artigo não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem tem que ter garantia é quem está sendo atendido. Quem está doente, fragilizado, é quem está sendo atendido. Quem está precisando de apoio, de lei para proteger ele, é quem está sendo atendido. O servidor está lá, porque se ele estiver doente, ele está de atestado, ele nem vai trabalhar. Se ele está lá, é porque, em tese, ele está bem
E aquilo lá ainda intimida as pessoas, porque ele acha que tem que aguentar tudo que o servidor, às vezes não preparado, não comprometido, não qualificado, e aí é nesse momento, Maju, que sai, por exemplo, a tranquilidade de fazer, não, eu estou aqui, estou por cima, eu posso fazer tudo. E aí praticam excessos. A condição emocional e psicológica de qualquer paciente, e a gente estuda isso na faculdade, e a gente vê isso no dia a dia, é objeto de amparo, é objeto de acolhimento, de compreensão. É isso que o profissional tem que fazer, é isso que o serviço tem que ofertar. É um momento de extrema fragilidade. A gente não está falando ali apenas da dimensão física corporal, a gente está falando de uma iminência de sofrimento maior, de uma angústia e até da possibilidade de morte. Então, é um momento muito frágil. É preciso compreender. É por isso que na enfermagem a gente estuda muito a visão holística, né? Que você tem que entender todos esses aspectos. E, além de tudo isso, ela é mãe. Ela deixou em casa uma família, um filho, uma casa, um monte de compromisso com esses filhos e com a família dela. Não sabe que hora vai voltar. Às vezes não tem a capacidade de compreender o que está acontecendo com a saúde dela naquele momento. Então, é preciso respeitar, é preciso compreender, acolher e saber o que dizer para essa pessoa. Esse exemplo que a senhora deu aqui é traumático. Pessoa dessa, como é que uma mãe dessa vai sobreviver? Então, esse aspecto psicoemocional, ele também é de responsabilidade do profissional. E é preciso saber lidar com isso. Verdade. Defensora Poliana, as mulheres enfrentam tantos outros desafios na hora de buscar um atendimento. Às vezes ficam meses na fila esperando por um atendimento ginecológico, por um acompanhamento. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua vivência profissional que você tem lá. Quais são os maiores desafios que você nota nesse atendimento ou nessa busca das mulheres por uma saúde de qualidade, para ter acesso ao atendimento, a um procedimento, principalmente no SUS, né? Olha, o que acontece? Nós temos um sistema perfeito, o superintendente sabe. O SUS é o sistema perfeito no mundo. Só que na prática, em razão de vários fatores que nós sabemos, corrupção, entre outros, não é oferecido o atendimento que nossas mulheres e as pessoas mais humildes precisam. Especificamente sobre as mulheres, a defensoria, todos os dias, nós temos as defensorias da Fazenda Pública, a nível onde tem as defensorias especializadas, Palmas, as maiores, e na Defensoria do Interior, nós temos as defensorias, que é o clínico, entre aspas, clínico geral, que faz tudo, né? O defensor público que atende todas as áreas. Maju, as maiores demandas nossas são na Fazenda Pública em relação à área da saúde e família, que é pensão alimentícia e tal. Certo. As duas demandas maiores. Todo mundo acha, não, é o criminal, é na defesa, não, não é. É na saúde. A mesma quantidade de pessoas que eu atendo lá em Porto Nacional, na minha defensoria de família, a defensora Kênia atende na Fazenda Pública, que é procedimento de saúde para ontem. Então, se precisa entrar na justiça, é porque nós precisamos ter um maior cuidado. De forma administrativa, não se está resolvendo do jeito que precisa ser resolvido. Porque já se mandou, quando entra na justiça, já se mandou um ofício e foi respondido, ou nem foi respondido, ou foi negado. Então, e as demandas acontecem todos os dias, tanto nível Defensoria Pública, Ministério Público, mas na Defensoria, que é o que eu acompanho, é 12, 20 atendimentos ao dia, por exemplo, em Porto Nacional. Muito importante essas informações. Superintendente, uma reflexão. É possível saúde e atendimento de saúde sem humanização? Não vejo essa possibilidade, né? É um desafio, né? Do ponto de vista técnico profissional, porque você lida com os extremos o tempo todo. Mas um profissional ou um serviço de saúde, né, que são diferentes, não podem se furtar jamais que esse seja a principal ação. Então, ao invés de botar aquela plaquinha lá que só condena o usuário, eu sugiro que coloque essa lei aí como plaquinha. Aqui está garantido que você tem acompanhante, seja mulher, idoso, criança, enfim, as situações que a lei garante, para a pessoa ter consciência. Na hora de chegar no serviço, eu posso ter a minha acompanhante. Muito bem. Você que é de Palmas e das cidades do interior do Tocantins agora já sabe, né?
É lei, foi aprovada pela Assembleia, pelos deputados estaduais, aí o reforço, a garantia do direito às mulheres a terem os acompanhantes aí durante atendimentos ou busca por serviços na saúde, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Garanta o seu direito. Tenha ciência e consciência desse direito. Quero agradecer mais uma vez a defensora Poliana pelas suas reflexões importantes. Superintendente Helmivan, parabéns pelo trabalho. Saúde é um desafio diário, né? Principalmente o SUS, como você falou, o SUS é assim, um instrumento importantíssimo para todos nós, né? Muita gente que acha que não precisa do SUS, mas todos nós sabemos que o SUS passa por nós ou nós passamos por ele em vários momentos da nossa vida. Muito obrigada aos meus entrevistados. E por hoje é só. Você já sabe, agora é lei, tem que ser cumprida, tem que ser amplamente divulgada. Ajude a divulgar para o seu vizinho, para quem trabalha com você, que as mulheres tocantinenses têm total direito a ter o acompanhante na busca por serviços e atendimento na saúde, seja em que lugar for. Por hoje é só, obrigada pela sua audiência, mando um abraço especial para todos que nos acompanham semanalmente. Muita gente que me encontra e fala, Maju, te vi lá na TV Assembleia, um abraço para você. Estamos aqui trabalhando, fazendo comunicação para informar você de algo tão importante, que são as leis, que são as garantias dos seus direitos aqui no Tocantins. A casa é sua e as leis são para você, tocantinense. Um abraço, até a próxima semana!